Olá, hoje eu vou dar início a mais uma reflexão com você. Eu estou fazendo a leitura do livro de Marcos e nós estamos no capítulo 13 de Marcos, né? E é justamente nesse momento em que Jesus vai falar sobre o final dos tempos. E quando ele encontra os seus discípulos perguntam para ele, né? Senhor, qual o sinal que nós devemos estar atentos no final dos tempos? E Jesus vai falar sobre os falsos profetas. Ele vai falar, olha, se acautelem, cuidado com os falsos profetas, né? Num outro vídeo eu expliquei por que Jesus fala desse poder religioso, né? Desse falso profeta que vai falar o nome de Deus, vai dizer que o nome de Deus disse isso, quando na verdade não tem nada a ver com o Evangelho de Cristo. Por que Jesus não disse que é o poder para a gente se acautelar do poder político, do poder econômico, do poder social e de qualquer outro poder? Né? Por que Jesus falou do poder religioso? No outro vídeo eu expliquei o porquê disso, que é porque o poder religioso é o que tem maior engajamento de pessoas, né? Não é à toa que a igreja, quando ela se uniu ao poder político, não foi à toa que ela comandou o mundo durante aproximadamente 10 séculos, que é o que a gente chama da Idade Medieval, Idade das Trevas, né? Que foi do século IV aproximadamente até o século XIV, né? E se você quiser saber por que Idade das Trevas, dá um Google aí que você vai entender, né? Que foi um dos momentos mais obscuros da nossa história da humanidade, né? A igreja ela não teve um caso de amor com a humanidade, nem sempre foi assim. E me parece que ainda não é bem assim, né? Mas enfim, hoje a gente vai falar sobre o que esse espírito do falso profeta causa em nós, né? Jesus vai dizer mais à frente, e depois lá em Marcos 13, mais no final do capítulo, ele vai falar, olha, lá no versículo 20, né? Ele vai falar, olha, se esse tempo não fosse abreviado, muitos dos escolhidos estariam fora, e mais ainda, o amor de quase todos esfriaria. O resultado desse espírito do tempo de hoje, né, é o amor das pessoas esfriarem. E isso é muito óbvio. Por que o amor das pessoas esfriam? E quando eu falo de amor, não falo desse amor romântico, não falo desse sentimento. Mas aqui, quando Jesus, o próprio Jesus, essas são palavras dele, quando ele fala de amor, ele está falando dessa capacidade que a gente tem de escolher as coisas da eternidade, né? E eternidade aqui não é eternidade como um espaço-tempo, algo infinito, mas eternidade como qualidade, né, daquilo que é de Deus, eternidade nesse sentido. Quando Jesus e os apóstolos falam de eternidade, eles falam de eternidade como uma qualidade do caráter de Cristo, né? Então ele vai dizer, olha, o amor de vocês esfriam porque o espírito desse tempo prega um Deus que não existe, um Deus que está coadunado com os interesses desse tempo, um Deus que ele gosta de dinheiro, é um Deus que gosta de poder, é um Deus que gosta de status, de reverência. É um Deus que a gente também gosta, porque ele alimenta as nossas cobiças. É isso que Jesus vai dizer, né? As pessoas não gostam muito quando você fala de um Deus que você precisa se assemelhar a ele em caráter, que você precisa abrir mão dos interesses terrenos, muitos deles, porque o seu caráter precisa se assemelhar ao de Cristo. Não, isso não alimenta a nossa cobiça. O que alimenta a nossa cobiça é um Deus que nos dá dinheiro, que nos dá poder, que coloca a gente naquela condição em que a gente gosta de estar. E Jesus nos alerta que esse é o espírito desse tempo. O final dos tempos, né, que é essa referência que Jesus usa dessas palavras no Evangelho, é esse momento em que Deus seria pregado dessa forma. Ele é um ciclo, né? A gente poderia dizer, se assemelhar metaforicamente a um ciclo, que é
um Cristo, um evangelho, né, que alimenta as nossas cobiças, e nós, uma vez alimentados, damos poder para essas lideranças religiosas nos alimentarem das nossas cobiças, nós gostamos, e damos poder a eles, para que eles, né, girem esse espírito do tempo. E como isso não traz a identidade real de Deus e nem de Jesus, o amor se esfria, óbvio que vai se esfriar. É óbvio que compaixão, que misericórdia, que perdão, que fraternidade, que longanimidade não farão parte das nossas vidas, desse tempo, não fazem. E se a gente continuar nesse caminho de se alimentar desse evangelho, desses falsos profetas que falam tudo, e no final da frase, em nome, colocam, né, no final da frase, colocam em nome de Jesus, né? E nós dizemos amém para coisas que nada tem a ver com o evangelho, que nada tem a ver com o caráter, com a pessoa de Deus. Tem a ver, sim, com o que a gente deseja, tem a ver com os interesses desse tempo, né? Mas não tem a ver com o evangelho de Jesus. E o próprio Jesus nos alerta, isso é o que vai dominar o final dos tempos. Então fiquem alerta, abram os seus olhos. Esses dias, como exemplo, aconteceu uma coisa bem interessante. Já faz um determinado tempo eu fui trocar os pneus do meu carro. E fui trocar 2 pneus do carro. E na loja, conversando com o vendedor, lá pelas tantas ele disse que era cristão, de uma determinada igreja. E ele falando ali para mim, e eu falei, não, eu acho Jesus de uma personalidade absurda, assim, um homem, é o homem referencial do nosso tempo. E eu sei que ao final da conversa a gente se identificou dessa forma. E quando fui fechar o negócio, ele virou para mim e falou, bom, então, e como é que vai ser? Eu falei, bom, vou levar os 2 pneus, então, e veja aí o valor final. E ele virou para mim e falou, não, irmã, você é filha do rei, você é cabeça e não cauda, você vai levar os 4 pneus, porque filha do rei, né, vai levar os 4 pneus, tem que levar tudo. E eu fiquei assim, né, eu falei, não, é justamente porque eu sou cabeça, é que eu vou usar a cabeça e vou fazer só aquilo que me é possível. Eu vou levar os 2 pneus, para depois eu não perder a cabeça, sem dinheiro para pagar esses pneus, né? E colocar isso na conta de Deus. Rimou até, né? Sem querer, mas rimou. Isso não tem nada a ver com Deus, né? Pensei comigo essa parte. Isso tem a ver com a minha inteligência, com a minha capacidade de administrar a minha vida financeira e saber que eu só posso levar, não, né, aqueles pneus, não vou colocar isso na conta de Deus. E o que acontece é que na nossa vaidade, na nossa arrogância, no nosso desejo de ter aquilo que a gente não pode, a gente vai fazendo escolhas e colocando isso na conta de Deus. O que a gente tem que colocar na conta de Deus são as coisas do eterno. É a gente ter um coração misericordioso e pedir que Deus nos dê isso. Né? Lá em Efésios, Paulo vai dizer, olha, peçam a Deus sabedoria. Ele dá, né? Peçam, em o Evangelho, o próprio Jesus vai dizer, peçam a Deus o que vocês necessitam, e Ele dá. Mas o que vocês necessitam de acordo com a vontade de Deus, de acordo com aquilo que de fato, né, revela o caráter e a identidade dele, e não aquilo que é puramente cobiçoso da minha parte, né? E um dos profetas menores, eu acho que é Oséias, que vai dizer, olha, vocês têm os líderes religiosos, né, que fazem as orações que vocês gostam. Né? O líder religioso que você tem, os sacerdotes que vocês possuem, eles revelam quem vocês são. Olha que palavra forte, palavra profética mesmo de Oséias para nós. E essa é uma palavra de correção para as nossas vidas, uma palavra de alerta, uma palavra para que a gente mantenha a nossa consciência muito coerente, né? Não com aquilo que a gente deseja, mas com aquilo que Cristo é. Porque a eternidade, como eu falei no início desse vídeo, não é um lugar, não é uma referência do espaço-tempo, mas
como João vai nos dizer, né? A promessa que vocês têm em Cristo é a vida eterna. E o falso profeta, ele corrompe o princípio da vida eterna. E o princípio da vida eterna não é quando eu for para o céu. O princípio da vida eterna começa em mim agora. Quando desde já, né, a imagem e semelhança de Cristo Jesus é construída em mim. E quando essa imagem desse verdadeiro evangelho é construída em mim, o fruto do Espírito brota em mim. E eu faço a diferença não deixando o amor de Cristo se esfriar, que é justamente o fruto do Espírito, que é esse valor sublime e eterno da identidade dele que faça brotar dentro de mim. Então, o maior sinal do final dos tempos não é olhar para fora, porque Jesus está dizendo que o maior sinal do final dos tempos é antes olhar para o nosso próprio coração e ver se essa identidade, né, de Cristo não está sendo corrompida dentro de você mesmo. Se você não está se alimentando de um Cristo que apenas alimenta a sua vaidade, mas que não alimenta o seu caráter, que alimenta o seu status, o seu poder, a sua necessidade de ser quem você não é de fato e de verdade. O maior sinal do final do tempo, para mim e para você, é o fruto que brota do nosso próprio coração. E se você olhar para você hoje, verificar que o fruto não é bem aquele fruto que você gostaria, lembre-se que é porque os seus ouvidos estão dando espaço para palavras, para um evangelho que não é o de Cristo. Leia a palavra, escute o que é bom, busque boas referências, cuidado com o que você está ouvindo em nome de Deus e que não tem produzido frutos de esperança, de paz, de alegria no seu coração. E o que eu mais observo é que quando essas pessoas se põem nesse caminho do falso profeta, ao final dessa caminhada elas falam: Deus não me ouve, Deus não é bem aquilo que eu queria, Deus não me considera, Deus não acredito em Deus, me tornei ateu de Deus porque é uma confusão. E é de fato, se você der ouvido ao que se tem falado a respeito de Jesus, que não é verdade, você vai virar uma pessoa assim, você vai ficar feio, uma pessoa feia, uma pessoa sem sintonia interna, uma pessoa amarga, uma pessoa cobiçosa. Isso não produz fruto do Espírito. E aí, diante de qualquer dificuldade, de qualquer dilema, a pessoa perde a cabeça sabe, quer se matar e entra em depressões profundas, né? Não que isso não seja sinal, muitas vezes, de adoecimento psíquico, né? Mas eu estou dizendo aqui de um outro lado, né? De um lado espiritual, é que isso também pode ser fruto das suas buscas, daquilo onde você tem colocado o seu coração. A palavra de Jesus, com a qual eu finalizo esse contexto, é que aonde estiver o seu coração, estará o seu tesouro. Aonde estiver o seu coração, estará a sua identidade. Aonde estiver o seu coração, estará a sua paz. Excelente semana para você, que essa palavra borbulhe no seu coração, que ela crie constrangimentos internos dentro de você para o bem, para a sua própria salvação. Bom dia.